Bom dia para vocês, um abraço, ou boa tarde ou boa noite. Voltei com novos argumentos e novas indagações. E o vídeo de hoje é sensacional. Porque hoje, você que ainda tem crença no Jesus que passaram para você, hoje você vai conhecer algo sobre esse Jesus. Esse Jesus, caso tenha existido, que você nunca ouviu o teu líder religioso falar disso. Então hoje é um vídeo para você pensar, analisar. Você nunca parou para pensar no que eu vou te falar hoje sobre esse Jesus. E hoje você vai parar, meditar e com certeza você vai falar para você mesmo: eu nunca ouvi falar disso. E nunca parei para pensar desse jeito. Fica aí que você vai gostar. Rápida vinheta. É um vídeo maravilhoso. Quero agradecer a todos os amigos que ajudam este canal de uma forma direta e indireta. Quero agradecer o Renato, lá do meu WhatsApp, que deu uma ajuda essa semana para o canal, Herculano, que sempre ajuda, e algumas pessoas. Quero agradecer a 2 amigos que mandaram um presente para mim, muito legal. Cara, eu fiquei... O maior presente é realmente ter a interação de vocês. Mas eu fiquei muito satisfeito com o presente. 2 presentes que chegaram para mim no meu endereço. Grato de coração, viu, gente? Mas saibam que vocês já me dão todos os dias um presente. Quando estão aqui no canal, dando esta força, ajudando e fazendo este canal chegar mais à frente. Espero que todos possam se sentir bem aqui. Prestem atenção. O frio chegou. Vitória da Conquista Bahia, que é chamada de Suíça Baiana, é uma das cidades mais frias da Bahia. E a gente tem que estar capotado, né? Tem que estar capotado, mas não é capotado, não é como um carro que vira, não, viu? Tem que estar de blusa. A hora que a gente tem que tirar a blusa do guarda-roupa, colocar para lavar e em seguida começar a usar, porque o inverno chegou no Brasil. Eu não sei qual é o estado que você mora, mas eu sei que onde você mora pode ser que não tenha nem inverno, só calor. Mas tem local que o inverno principalmente o sul do Brasil, né? Santa Catarina para cima, Rio Grande do Sul. O inverno não é brincadeira, não. Então tá na hora de se cuidar, viu? Se cuidar, porque é o ser humano que tem que zelar dele mesmo. Você que já tem aí uma idade acima dos 70, 60, 70, se cuide, porque o resfriado mata idoso, viu? Mata idoso. E se a vacina da gripe já chegou na sua cidade, tome a vacina da gripe. Porque depois que eu tomei a vacina da gripe, nunca mais eu gripei. Então tome a vacina da gripe. Vamos lá. Você vai conhecer o Jesus que passaram para você hoje como você nunca conheceu. E outra coisa, eu não vou abrir o conto do vigário não, para aqui falar pelo conto do vigário não, mas você vai entender pela minha fala. Você vai entender. Não vou nem precisar abrir isso aqui para falar. O conto do vigário. E a madeira de dar em doido tá aqui. Vocês estão vendo aí a almofada, né? A almofada preparada para receber pancada, e eu bato e olho assim para ver se não quebrou. Madeira de dar em doido em ideias que eu não concordo. Vamos lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar da palavra eunuco. Eunuco tá na Bíblia. Existem 2 tipos de eunucos. Existe o eunuco, ou existiu, né? Existiu, que isso aí é da era antiga. Hoje não se fala disso. Eunuco era um cidadão
primeiro tipo de eunuco era o cidadão que ele se castrava, ou ele era castrado para não ter relação sexual ou fazer relação sexual com mulher ou homem. Enfim, ele não tinha que praticar relação sexual. E geralmente os eunucos antigos eram contratados para cuidar das princesas, filhas de reis. E os reis contratavam eunucos por confiar que aquele cidadão não ia intentar sexualmente contra a sua filha. E os eunucos eram empregados para cuidar das princesas. Você encontra eunuco aí na Bíblia, tá bom? Por que eu tenho que falar isso? Porque eu vou começar a falar algo do teu Jesus que você nunca parou para pensar. Esse é um dos vídeos mais reflexivos. Você não parou para pensar, e eu nunca falei aqui sobre esse Jesus desta forma que eu vou falar. Eu falei o que significa eunuco. E o segundo eunuco, tipo de eunuco, era eunuco de nascença. O eunuco de nascença, segundo o que nós estudamos, fala daquele que nasce, acho que hoje ainda pode acontecer, alguém que tem problema na sua genitália, que não consegue desenvolver a sua genitália, por isso não vai conseguir ter relações sexuais no decorrer da sua vida. E aí é considerado como eunuco de nascença, que pela Bíblia, eunuco de nascença poderia ter também um sentido de homossexual, mas não se tem certeza. Não se tem certeza. O que se sabe é que eunuco de nascença é aquela pessoa que nasce com um problema na sua genitália, ou em questão sexual não consegue funcionar, não é a pessoa estéril, já é diferente, mas é desta forma que eu pesquisei sobre o eunuco de nascença. Então, os dois tipos de eunucos. E aí vem uma terceira coisa que eu preciso falar aqui. O assexuado ou assexual. Assexual é um ser humano que nasce tudo normal, corpo, mas ele não consegue ter atração sexual nem por homem, nem por mulher. Pode ser homem ou pode ser mulher que nasce e vem trazendo esta característica de assexuada ou assexual, que são pessoas que são dignas de serem respeitadas, assim como os homossexuais. Mas é uma pessoa que pode ter paixões, amar, pode ter até um relacionamento romântico com alguém, se aceitar, mas não consegue ter atração, ou melhor, não consegue desenvolver essa questão de tesão, né? Que é uma palavra que se fala muito, ter tesão para ter um pensamento sensual por alguém. Esse é o assexuado. Aí que nós vamos chegar no Jesus que ensinaram para você, que nunca da Silva te falaram sobre isso. E você nunca parou para pensar. Ou seja, vamos lá. O Jesus bíblico, ele, segundo a história, deixando claro quando eu falo sobre personagem da Bíblia, eu falo como personagem, não como alguém que de fato existiu, porque não se tem prova. Personagem, e eu trabalho em cima da crença de vocês. É bom saber disso. É bom saber disso. Trabalho em cima da crença de vocês. E quando falamos a respeito de Deus, Jesus, espíritos, anjos, demônios, qualquer coisa do chamado mundo metafísico, eu estou falando por hipótese. Não estou falando porque eu acredito que exista e eu estou contra os espíritos. Não. Nós não falamos mal de espíritos aqui. Nós criticamos sistemas religiosos que inventaram personagens
espirituais da mentira que vem enganando bilhões de pessoas pelo planeta. Bilhões de pessoas pelo planeta. Vem enganando bilhões de pessoas pelo planeta. Ok. O Jesus bíblico, segundo a história, ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de uma virgem, mas pela regra religiosa desse Jesus, ele não teria que ter atração física. Não, porque senão seria pecado, né? Atração física por uma mulher, já que ele nasceu homem. Ou vice-versa, tanto faz. Porque, segundo o próprio conto do vigário, a partir do momento que você não tem como esposa ou como esposo uma pessoa, você não pode nem pensar em algo sensual em direção daquela pessoa. Por aqui não. Porque por aqui peca pelo pensamento. Desejou de forma sexual, já pecou. Então logo Jesus bíblico, presta atenção para onde eu vou chegar. Ele não teria que ter esta característica, já que vocês dizem que Jesus não pecou. Vocês que dizem isso. Só que há muita contradição. Se você vê, tem alguns atos feitos por este Jesus bíblico aqui, caso existiu, que, pela lógica religiosa, é tido como um pecado. Mas você acha que Jesus nunca pecou. Não, Jesus nunca pecou. Então, logo então, você tem que admitir que ele seria alguém que não teria atração física por uma mulher, e muito menos por um homem. Então, ele seria assexual. Ou não, ele seria uma pessoa assexual. Então, assexual é alguém que não tem atração física nem por homem, nem por mulher. Mas teria que viver assim para não pecar no pensamento. Ou então seria Jesus eunuco de nascença. Mas para ele ser eunuco de nascença, ele teria que portar uma deficiência. Deficiência de suas genitálias não serem desenvolvidas. Ou seja, seus órgãos genitais teriam que vir com defeito, a ponto dele não conseguir procriar. Aí você tira essa hipótese. Não, Jesus nasceu com deficiência? Não, ele nasceu perfeito, porque até a própria Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Para ser 100% homem, ele era perfeito. Tá perfeito, mas ele não teria que ter atração física durante toda a trajetória de juventude. Agora você imagina um jovem, porque pela história ele morreu com 33 anos. 33 anos é um jovem ainda. Mas vamos colocar aí dos 17 ou 16, quando começa a desenvolver mesmo aí essa questão hormonal do homem, de ter atração física por outra pessoa. Vamos colocar aí dos 16 aos 33. Temos quantos anos aí de juventude extrema? 16 aos 33, 16 para 24, com mais 10, 14, com mais 3, 17. 17 anos de vida ativa hormonal. Preste atenção. Se Jesus não era assexual, então ele pecou na mente dele. Será que ele olhava para uma menina, uma moça, mesmo sendo na época, não era como hoje, sendo vestida com as vestes, ele não pensava alguma coisa? Peraí, um jovem que tem os hormônios ativados? Anthony, não é bom nem pensar nisso. Então Jesus era... Você tem que admitir que ele era assexual, ele não tinha atração física, ele podia amar, ele podia qualquer coisa assim, tá? Porque é Jesus, mas ele não podia ter atração física, porque ele nasceu virgem e, claro, uma criança, né? Ia ter que morrer virgem, assim como um cordeiro
É o que está escrito. Um homem virgem, um jovem virgem, toda a sua juventude, sem nem pensar, porque qual é o jovem dentro de igreja, de qualquer vertente, que não pensa de forma sensual quando olha para um rapaz ou para uma moça? Quando eu digo jovem, estou falando vice-versa, ou homem ou mulher. Quando olha para alguém dentro da sua força hormonal. Você já parou para pensar? Aí chega uma coisa que você nunca parou para pensar. Se o ser humano, para não pecar, ele teria que, depois de Jesus para cá, ser imitador 100% de Jesus, como segundo o Conto do Vigário, o próprio Paulo falou, sede os meus imitadores como sou de Cristo, e Paulo não casou. Aí também vem uma forma de pensar que você talvez nunca parou. Será que Paulo também era virgem? Será que Paulo nunca pensou? Será que Paulo também era assexual? Ou será que Paulo era eunuco e ninguém sabia? E não foi colocado porque ele não casou, segundo a história. E ele imitava Jesus. E ele pedia assim, segundo a história, gente, Paulo também é um personagem. E ele dizia, segundo a história, sede os meus imitadores como sou de Cristo. Preste atenção, você já começou a articular coisa que nunca falaram para você desse Jesus, viu, crente? Teu pastor nunca falou isso para você, né? Você nunca parou para pensar. Então digamos que Jesus foi tudo isso. Jesus ou ele foi assexual ou ele era eunuco. Ou então você tem que aceitar a possibilidade que ele era pecador. Porque não tem como um jovem ativo, 100%, com muita saúde, porque a Bíblia não diz que Jesus adoeceu em momento nenhum. O Conto do Vigário não diz que Jesus adoeceu, que era um ser doente, com muita saúde. Não tem como ser 100% ativo dos 17, eu vou colocar, pode ser até antes, mas dos 17 até os 33, ele não tem um pensamento em questão sensualidade sexual com alguém. Peraí. Aí se você aceitar essa hipótese, então teu Jesus era pecador. Teu Jesus era pecador, moço, madeira de dar em doido, por quê? E ele era normal, ele não era assexual. E ele também não era eunuco de nascença. Logo, Jesus, ele sentiu atração física por uma mulher. E pode sentir atração física por uma mulher. Ou podia ser vice-versa também, tanto faz. Ele podia sentir atração física sem ter aquela mulher em posse de casamento? Porque diz que peca só em pensar, não pode pensar numa pessoa que não é sua por posse de casamento, e Jesus nunca casou. Já parou para pensar nisso? Aí você tem que escolher uma das três. Aí você tem que escolher uma das três, crente. Não tem pra onde correr. Ou você diz, olha, Jesus era assexual, que também, como eu falei, é digno de respeito qualquer pessoa que for assim. Ou Jesus era eunuco, ou então ele pecou, porque ele era jovem igual todos e era 100% e pensava, porque qual é o jovem? Qual é o jovem que não é assexual, que não pensa em uma pessoa de forma sensual? Qual é? E olha que eu não vou nem falar de masturbação, viu? Olha que eu não vou nem falar disso. Eu vou deixar isso pra lá. Porque é constatado que quase 100% de todos os jovens, em qualquer era da história, passou por um período de masturbação. Mas não tem pra onde correr não, moço. Aqui é madeira de dar em doido o Conto do Vigário. Ou então ele tem que ser assexual. Ele não tem atração, nem por homem, nem por mulher. Aí vem a regra de ser imitador de Cristo. Já pensou se todos os jovens de hoje e os seres humanos de Cristo pra cá fossem imitadores de Cristo? Primeiro que a geração não ia continuar. Porque você não teria que ter atração por mulher nem por homem, não ia procriar e aquela geração ia acabar ali. Somente aqueles que estavam vivos na era de Cristo iam morrer, acabou a geração, porque teria que imitar Cristo, que não casou, que não teve pensamento
sexual com mulher nenhuma e morreu com 33 anos, sendo 100% homem, sem casar e virgem. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem lógica da existência de uma pessoa assim, gente. Para com isso. Esse Jesus é um personagem inventado por Roma. Bota isso na mente de vocês. Nunca existiu ninguém assim. Nunca existiu. E se existiu... Ah, Antônio, mas os padres também não casam. Tem a regra lá que eles não casam. Então, se eles não casam, os padres também eles são assexuais. Porque eles não podem ter pensamento de sensuais. E a gente vê o tanto que tem de pedofilia no meio de padres, não é brincadeira. Eu estou falando assim, eles não, nem são eunucos e nem são assexuais. Eles são ativos. Será que eles não pecam? Ou católicos? Será que os padres que vocês têm o maior respeito, o Santo Padre, o Santo Papa, será que o Papa também nasceu eunuco? Será que o Papa era assexual? Como eu já falei, quando eu falo que assexual, eu falo também com muito respeito. Nada contra a pessoa que é assexual. O mesmo respeito que se tem que ter ao homossexual é o mesmo respeito que tem que ter ao bissexual e ao assexual. Não importa, é o ser humano, ele faz do corpo dele o que ele quiser. Do jeito que ele gostar, a orientação sexual aqui, eu nunca vou criticar, porque eu não sou preconceituoso. É uma coisa que eu não sou e sou contra qualquer tipo de preconceito. Mas nós estamos trazendo a alusão do que seria Cristo, o Cristo que você adora, que nunca pecou, virgem no parto, depois do parto ele também virgem, e morre virgem com 33 anos, com toda a força da sua juventude. Eu falei que esse vídeo ia colocar você para pensar. Você nunca parou para pensar isso não, né? Eu também não pensava isso quando eu estava na igreja, não. Nunca pensei isso. 25 anos dentro do engano religioso, pregando mensagens fortes, e nunca parei para pensar nisso. O que era Jesus de fato? Jesus era o que de fato? Ele era eunuco? Ele era assexual? Ou ele era ativo como qualquer jovem? Então pecou. Se ele era ativo e tinha hormônio, ele pecou. Ele não tocou em mulher, mas pecou em pensar, porque deve ter pensado. Como não pensa? Mesmo porque a história sobre esse Jesus, ela é oculta uma parte da vida de Jesus. Só se conhece a história de Jesus até os 12 anos. Assim mesmo, nem tudo. Os 2 anos, levado para o Egito, com Maria e José, na história, para não morrer, porque o menino Jesus não existia proteção divina. Porque ele teve que ser levado para o Egito. O pai e a mãe tiveram que levar ele para o Egito. O pai adotivo, né, eles falam isso, né? Levar para o Egito, porque Herodes estava matando todas as crianças, que não tinha nada a ver, estavam morrendo, para chegar nele. E só não chegou nele porque levaram para o Egito. Porque o Deus Todo-Poderoso, nem o próprio filho, criança, ele ia proteger. Porque se ele de fato viesse a proteger o seu próprio filho, olha, você nunca parou para pensar nisso. Não precisava Maria e José levarem Jesus para outro país, para o Egito, para... Você já parou para pensar nisso? Cara, livrar Jesus da morte quando criança. Caramba! O Pai Celestial não tinha poder de dar o livramento ao menino, mesmo no país de Israel, sem precisar sair? Tem que pensar isso. Tá, e depois fala-se de Jesus com 12 anos, dando uma aula aos doutores da lei. Depois não se fala mais de Jesus, só vai falar de Jesus. Do Jesus que você aprendeu. Quando ele entra no ministério dele, é batizado por João Batista, que também é outra contradição. Batismo era para remissão de pecados, já que ele não tinha pecado. Por que ele se batizou? Ah, porque ele tinha que dar o exemplo do batismo. É porque isso aí é o malabarismo dos crentes, né? Aí vem outras contradições que você tem que entender. Quando ele começa o ministério dele, aí ele escolhe 12 homens
para andarem com ele. Todos os dias. E até dormir no mesmo lugar, no mesmo local. Monte das Oliveiras, nos lugares que ia pregando, ele e 12 homens. Eu te pergunto, esses 12 homens não tinham mulheres, não? Não eram casados? Não tinha família, não tinha filhos? Não, porque pela Bíblia, Pedro era casado. Porque Jesus entrou na casa da sogra de Pedro para curar da febre. Então, se Jesus curou a sogra de Pedro da febre, então sogra é quem tem uma filha que casou com o genro. Então Pedro era casado. Sim, quando Pedro acompanha Jesus por um período grande, de uns 3 anos, digamos assim, a mulher dele ficava sozinha em casa? A família de Pedro? Ou Pedro também era um assexual? Ou Pedro também era um eunuco? Não tinha como ele ser um eunuco porque ele tinha mulher? Aí o homem deixa a mulher e sai com outro homem, pregando o evangelho, não aparece mais. A Bíblia não fala, não, mas tinha um período que ele ficava com a mulher, mas a Bíblia não fala isso não, Antônio Galvão. Tá bom, mas só que tem tanta, olha só, não era só Pedro não. E os outros? Tiago, Felipe, Bartolomeu, o próprio Judas, que o conto do vigário não fala da família de nenhum deles. Eles não tinham família não? Eles também eram assexuais? Eles também eram eunucos? E como é que se deixa a família? E se eles tiveram esposas e deixaram tudo, diz que Mateus deixou tudo para seguir Jesus, então eles eram candidatos a corno. Eram candidatos a cornos. Por quê? Porque uma mulher não ia aceitar o homem sair fora e ficar anos sem aparecer em casa. Ou eles eram liberados, né, por Jesus para ir ficar com a família. Não tem nenhuma história dessa falando sobre isso. E voltar novamente. Naquele tempo não tinha avião, né, para fazer uma viagem rápida, para ficar com a família. Não tinha carro também, com uma velocidade aí de, no mínimo, 80 km por hora. Já parou para pensar? Como os jogadores de futebol. E quando eles estão em concentração ali no clube, mas quando chegam na cidade, aí tem aquele período para ficar com as esposas. Ou então as esposas têm que viajar com eles. Tem muitos que as esposas viajam com eles. As esposas dos apóstolos viajavam com os apóstolos. Cadê a história desse livro? Você vê que é uma história toda sem fundamento, não tem fundamento. Os filhos desses homens, cadê? Os filhos de João, os filhos de Tiago, cadê? Eles tiveram filhos? Esposa, família, cadê? Ou eram todos eunucos também? Ou eram assexuados? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Gente, eu falei para vocês que esse vídeo é um dos melhores vídeos do canal. É um dos melhores vídeos do canal. Se você pensar sobre esse Jesus da forma que eu falei aqui, a partir de hoje, você nunca mais voltará na sua igreja. Você nunca mais voltará na sua igreja. Você vai continuar, mesmo acreditando numa lenda, numa energia positiva, num Deus que você acha que não tem como não existir um Deus, mas na sua igreja, para ouvir baboseira do teu pastor, do teu padre ou de quem quer que seja, você não volta mais se você tiver a mente fértil e parar para pensar no que eu falei a partir de hoje desse vídeo. Não vou tomar mais muito tempo porque eu já falei tudo que eu teria que falar neste vídeo. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Agradeço a todos vocês pelo apoio. Quem não é inscrito no canal, se inscreva se quiser se inscrever. Se gostou do conteúdo, se gostou deste canal, se não gostou, não precisa se inscrever. Tem muitos canais por aí. E o que eu peço a você não é dinheiro. Apenas um like, porque ajuda a ir para frente. Se puder compartilhar, pode compartilhar. Esse vídeo é para compartilhar em Facebook, Instagram. Porque crente precisa assistir esse vídeo. Crente que reverencia esse Jesus tem que assistir, porque ele precisa decidir se Jesus era assexual, se Jesus era eunuco, ou se Jesus pecou no pensamento de ser um jovem igualmente qualquer outro jovem, de olhar para uma moça e dizer, rapaz, que coisa linda. Claro que eu não estou conseguindo ver, porque naquele tempo as mulheres se vestiam, né, todos só ficava algumas partes do corpo ali, mas ali gera uma curiosidade muito grande, até mais do que uma mulher totalmente despida.
E Jesus olha assim e diz, nossa, moço, já pensou, rapaz, nós dois numa cama, etc. Olha, eu vou parar por aqui. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, fui mais volto e volto com novos argumentos, novas indagações. Esse vídeo, eu acredito que você vai gostar e você vai compartilhar. Tudo de bom. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.